Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu lar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Sejam bem-vindos a mais esse momento de culto aqui da Congregação Penha. Eu sou o pastor Jean e hoje nós celebramos o segundo domingo da Páscoa. Este que é o período da igreja onde nós comemoramos a ressurreição do nosso Salvador Jesus. Nós iniciamos esse culto fazendo a invocação do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, quando somos confrontados com a lei de Deus, percebemos que muitas vezes pecamos através de nossas ações, pensamentos e omissões. Porém, Deus, em seu infinito amor, nos enviou o seu Filho para nos tirar da condenação eterna. E em nome de Jesus, podemos nos aproximar de nosso Deus e pedir o seu perdão. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Se esta é a sincera confissão de vocês, que estão de fato arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus Cristo e têm sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo, eu, como ministro da Palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós fazemos a leitura do Salmo 148. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu.
Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Nós falamos com nosso Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, celebramos com júbilo a festa da ressurreição do Senhor. Agora, pedimos a presença do Teu amor para mostrar o poder de Tua ressurreição em tudo o que dizemos e fazemos. Por Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A leitura do Evangelho para este culto está registrado no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 31. Assim está escrito. Naquele mesmo domingo da ressurreição, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com ele quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." E ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine enquanto meditamos na Palavra de Deus. Amém. Existe um ditado popular muito comum que diz que é preciso ver para crer. E isto faz até sentido no mundo em que vivemos. E na realidade do mundo onde é difícil de se confiar em alguém, esse tipo de pensamento é até necessário. Muitas pessoas nos prometem coisas, falam que farão algo e nós esperamos isso acontecer. Este ver para crer também é o que move muitas vezes a política em nosso país. Quando estão em campanha, os candidatos prometem muitas coisas, falam que irão melhorar a saúde, melhorar a educação, que vão fazer de tudo para garantir a segurança do povo. E nós escolhemos quem achamos que irá fazer o que cumpre. O grande problema é que, em sua grande maioria, ficamos esperando, confiando de que essa pessoa irá cumprir o que prometeu. Mas, no fim das contas, as promessas dificilmente são cumpridas. Ou seja, nós em muitos aspectos de nossa vida sofremos com a falta de confiança. E por causa de muitas coisas que já vivemos, adotamos também esse ditado para nossas vidas, para evitar de sermos enganados e nos decepcionarmos com outras pessoas. Eu preciso ver para então acreditar. É algo que de certa forma é útil em nossas vidas. Mas, e quando isso parte para a questão espiritual? Será que nós muitas vezes não queremos que seja assim também? O texto do Evangelho que lemos há pouco nos mostra uma situação delicada para um dos discípulos de Jesus, Tomé, que assim como nós, muitas vezes queremos ver para crer. Quando olhamos rapidamente para este relato bíblico, o normal é nós já criticarmos Tomé por sua falta de fé, não é mesmo? Como que um apóstolo que estava com Jesus tanto tempo, ouvindo e aprendendo o que Jesus ensinava, viu tantos milagres, diz que só vai acreditar mais nesse milagre de Jesus se ele ver as marcas da crucificação, se tocar nelas?
É um momento muito delicado para Tomé. Mas eu gostaria de trazer à tona alguns elementos desta história que irão nos ajudar a entender melhor o que estava acontecendo. Olhando para todo o relato da ressurreição, nós vemos que as mulheres foram as primeiras a receber a boa notícia de que Cristo estava vivo. E elas correram para os discípulos que, em primeiro momento, não acreditaram nelas. Mais adiante, no texto, temos o relato de Maria Madalena dizendo para os discípulos que ela também viu o Senhor. Imaginem só a reação dos discípulos. Sim, eles também não acreditaram. Não confiaram totalmente nas palavras dela. Tanto que ficaram trancados dentro de casa, escondidos dos líderes judeus, com medo de serem perseguidos pelo fato de o corpo de Jesus não estar mais no túmulo. Até que naquele mesmo dia, à tarde, algo incrível aconteceu. Mesmo com as portas trancadas, Jesus aparece no meio dos discípulos dizendo que a paz esteja com vocês. Imaginem o que esses homens sentiram naquele momento. O medo e a dúvida que antes dominavam as suas mentes, agora eram substituídas pela paz de Cristo e pela alegria de verem o seu Salvador vivo. E mais, em seguida Jesus lhe mostrou as suas mãos e o seu lado ferido. E ainda soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Que bênção maravilhosa esses discípulos receberam. Agora voltemos para Tomé. O texto não nos diz o porquê ele não estava reunido com os discípulos naquele momento. E isto nem é tão importante. O que interessa mesmo nessa narrativa para analisarmos é o fato de vermos o que Tomé perdeu. Tomé estava sentindo o mesmo que os discípulos também sentiam antes de Jesus aparecer. Ele não estava presente quando aconteceu aquele milagre. Ele perdeu a oportunidade que os outros discípulos tiveram. Mas mais do que isso, ele também não recebeu o sopro do Espírito Santo, que Jesus soprou sobre os discípulos, e que é essencial, pois ele nos dá a fé. Olhando para esses aspectos, nós podemos até entender um pouco a atitude de Tomé. Imaginem só, os discípulos, todos animados e felizes, contando para ele o que viram a Jesus, tocaram as suas feridas, e Tomé não fez isso. Nessa hora, muitos sentimentos podem ter tomado conta dele. Incerteza, a inveja dos amigos, até mesmo talvez um sentimento de não ter sido digno de estar junto deles quando Cristo apareceu. Então podemos até pensar que o ver para crer de Tomé tinha muita coisa por trás. No restante do relato, nós vemos que 7 dias depois, no segundo domingo de Páscoa, Jesus novamente aparece aos discípulos e Tomé estava presente. Jesus o chamou e disse para ele tocar nas suas feridas. Tomé, ao invés disso, confessou a sua fé. Confessou a sua fé em Jesus, chamando-o de Senhor meu e Deus meu. Essa que podemos dizer que é uma das maiores confissões de fé que podemos encontrar nas Escrituras. Jesus é o Messias, Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Muitas vezes nós também somos aqueles que esperam ver para crer, assim como Tomé fez. E podemos até mesmo nos perguntar como que poderemos crer se não vermos? Mas nós somos aqueles a quem Jesus chama de bem-aventurados, felizes por não vermos e crermos. Pois nós temos o Espírito Santo, que nos trouxe a fé, e nós cremos sem ver, sim, mas não sem ler, sem ouvir, pois a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus fez ainda muitos sinais na presença dos seus discípulos, e nós sabemos disso
pelo testemunho que eles nos dão através das Escrituras Sagradas. Este testemunho mostra que Jesus é o Messias, o Salvador dos homens. E nós que cremos nisso, temos a recompensa, recebemos a herança, que é a vida eterna. Querida Igreja, que Deus continue enviando o seu Santo Espírito sobre nós, para nos fortalecer a fé, porque assim como Tomé, nós também muitas vezes precisamos ver para crer, e que nós possamos sempre confessar que Cristo ressuscitou. Nós não vimos, mas cremos. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que excedem toda a compreensão humana, nos fortaleçam na fé e nos preservem nela até o fim de nossas vidas. Amém. Ó Rei Jesus, tua graça e tua paz são que nos conduz. Sofrimento, dor, angústia para nos salvar. Teu exemplo de amor morrendo numa cruz. Ó Rei Jesus, queremos neste instante te agradecer. Te entregamos nossa vida, todo o nosso ser. Te adoramos, pois só tu és o Senhor. Como não falar quanto é bom estar contigo em tua casa, Pai. Os pecados e maldades queres perdoar. Redimidos nós iremos te servir. Como não falar o quanto é bom estar contigo em tua casa, Pai. Os pecados e maldades queres perdoar. Redimidos nós iremos te servir. Nós falamos com nosso Deus em oração. Nós te louvamos, ó Senhor, chamamos pelo teu nome e cantamos louvores por causa das tuas maravilhosas obras. Por tua grande misericórdia, nascemos novamente para uma nova vida de esperança através da ressurreição de Cristo da morte. Embora nós não tenhamos visto, o amamos. Cremos nele e nos alegramos no seu amor. Vivemos numa época científica, Senhor, e gostamos de ter evidências lógicas e concretas para sustentar o que cremos. Perdoa-nos por sermos lentos em aceitar a verdade que o teu Filho ressuscitou dos mortos. Somos como Tomé, esperando tocar nos sinais dos cravos que perfuraram as mãos de Jesus e colocar a mão em seu lado ferido. Muitas vezes esquecemos da promessa de Cristo de que seremos mais felizes do que Tomé se crermos sem ver. Ó Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos em nossa falta de confiança. Sem o dom do Espírito Santo não podemos conhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor ressuscitado. Por isso, envia-nos teu Espírito Santo, para que com os corações confiantes possamos crer e sempre manter a verdade da ressurreição de nosso Senhor. Que possa esta verdade nos reassegurar da nossa própria ressurreição, e assim possamos enfrentar a morte temporal sem medo. Tira de nós nossas dúvidas e faze-nos crer que Jesus Cristo é o teu Filho, e assim, crentes, possamos ter a vida eterna em seu nome. Pedimos que olhes com bondade por todos os que passam por dificuldades e que tu nos uses como instrumentos para demonstrar o teu amor para quem necessita através de nossas palavras e ações. Esteja ao lado dos doentes, se for da tua vontade, restaura-lhes a saúde. Dê força aos que estão fracos e ânimo aos que estão cansados.
Que a alegria da ressurreição preencha os corações dos desamparados e renove em nós a esperança da vida eterna. Pedimos isto em nome daquele que sofreu e morreu em nosso lugar, e novamente ressuscitou da morte para nossa justificação, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador ressuscitado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Que a alegria da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, encha os nossos corações e que nós possamos sempre, assim como o salmista, louvar ao nosso Deus pelas grandiosas maravilhas que Ele tem feito por nós. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois sua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus os abençoa, e todos os confins da terra